dia. Quem foram as mais ungidas que vieram às 5:30 da manhã? Então vamos aplaudir todas. Praticamente todas. Eu falei para a pastora Sandra, pode ficar em pé, pastora Sandra de São Paulo. Ela é uma pastora amiga também, está me acompanhando, líder da intercessão. E eu falei para ela, ó, elas que são crentes, viu? Que o encontro delas começa às 5:30 da manhã, com o joelho no chão. E aqui em São Paulo o pessoal quer chegar às 3 da tarde, 2 da tarde. Então, vocês estão nos inspirando. É uma honra estar aqui, esse templo maravilhoso, glória a Deus por esse lugar, porque alargaram as tendas. E é nítido para mim, pelo menos, eu acho que para todos, que existe a fidelidade de Deus nesse lugar, né? Está cheio de fidelidade pela obra, né, da apóstola e do apóstolo Ronaldo nessa cidade, nessa região. E o Senhor é um Deus fiel. Nós somos fiéis, mas o Senhor é muito mais fiel. E o Senhor fez com que vocês pudessem alargar as tendas pela fidelidade também desse ministério, não é? Se você pode, por favor, eu imagino que aqui existam filhos espirituais dessa casa, já percebi que de vários lugares, e essa é uma oportunidade única que vocês têm, talvez nesse ano, não sei, de estar aqui presencialmente. E quando Israel fazia as coisas importantes, ele reunia as tribos, pelo menos os representantes. Então aqui nós temos representantes dos filhos espirituais desta casa. Queria muito que você se levantasse como um profeta de Deus para esse ministério, levantasse as suas mãos e abençoassem esta casa espiritual, que tem sido casa do tesouro para muitas regiões do Brasil. Levanta a sua voz, porque a voz tem poder na sua voz. Não, nós estamos no meio de mulheres cristãs, profetas, batalhadoras. Levante a sua voz, abençoa, profetiza o que Deus tem feito aqui, sobre o que Deus fará. Vamos, irmãs, vamos um pouquinho mais de energia. Abençoa o apóstolo, abençoa a casa dele, seus filhos, abençoa a sua esposa, abençoa a apóstola Marilza, abençoa tudo que se faz neste lugar. Estamos vendo a fidelidade do Senhor neste lugar, mas nós declaramos, Pai, que o Senhor é um Deus de expansão, o Senhor é um Deus de sonhos, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é um Deus que multiplica na vida daqueles que são fiéis. E nós declaramos que, embora esse lugar seja maravilhoso, nós declaramos que a expansão que o Senhor tem para norte, sul, leste e oeste vai acontecer. Profetiza, não faltará recurso. Nós chamamos à existência os recursos para que tudo isso se complete. Nós declaramos este prédio com 3, 4, 5 cultos a cada domingo. Nós declaramos, Pai, avivamento sobre Palmas, avivamento sobre todos os lugares onde chegar o apostolado do apóstolo Ronaldo, da apóstola Marilza. Nós declaramos que a fidelidade, que a garra, que a aliança que eles têm com o Senhor está indo junto com cada filho espiritual, cada pastor, cada líder. Deus está levando, irmãs, vocês estão levando sementes apostólicas desta reunião, estão levando sementes proféticas desta reunião, estão levando o DNA desse chamado. E nós profetizamos sobre o lugar onde você está, sobre a cidade onde você está, a unção desse ministério se manifestando, a expansão, a graça que está sobre eles, a unção que está sobre eles, o manto que está sobre eles, alcançando o lugar onde você está ministrando. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, por favor, queria que você cumprimentasse alguém que você não conhece. Aí você vai ter que se deslocar da sua tribo
E pode dizer: eu vim da Bahia, eu sou da intercessão, eu sou do louvor. Que bom te ver. Te abençoo, me convida para ir na sua casa. Nós te amamos, Jesus. Deus Todo-Poderoso, te amamos. Te exaltamos, Senhor, neste dia. Te agradecemos e te louvamos pelas tuas bênçãos. Tu és o dono da nossa vida. Você que já sentou, coloca a sua vida diante do Senhor. O que Deus pode fazer na sua vida hoje? Entrega a Ele todo o teu coração. Você poderia orar: Jesus, toma a minha vida. Eu te entrego tudo, Senhor. Até aquilo que você não quer entregar, entregue. Porque Ele é o dono de tudo, Ele pode todas as coisas. Te amamos, Jesus. O tema desta mensagem é força invisível. Quero compartilhar sobre isso. 2 Coríntios 12:10 está escrito: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Podemos ler juntos o texto? 1, 2, 3. Então nós precisamos pensar e agir a partir da palavra. Porque senão, quando nós estivermos fracos, aí nós caímos mais. Mas a palavra diz que quando nos sentimos fracos, aí que somos fortes. Há uma força invisível que só se manifesta na nossa fraqueza. Nem sempre acreditamos o quanto somos fortes, mas em Cristo, se abrimos a nossa vida aos planos de Deus, nós veremos esta força. Nós precisamos entender que esta força, que fala Coríntios, ela não está presente o tempo todo na sua vida. Por isso eu estou chamando de força invisível. Ela está presente quando você acredita que naqueles momentos mais difíceis, onde você acha que não vai dar e que você não pode suportar, você precisa acreditar que a partir dali começa esta força do Senhor sobre a sua vida. A força da mulher não é a beleza, embora eu percebi que aqui em Palmas só tem mulher bonita. E eu falei para minha filha, porque eu não sei fazer mala, né? Eu não sei fazer mala, eu sou péssima. Aí, como a minha filha vai casar, eu estou fazendo chantagem. E eu falei: Carol, eu não quero fazer minha mala porque eu não sei fazer minha mala. Como você vai casar em 2 semanas, você tem que fazer a minha mala. E aí ela falou: eu vou fazer a sua mala e você não vai pôr roupa preta. Eu falei: mas eu só sei pôr roupa preta, que é mais fácil. E eu falei: Carol, elas são muito chiques em Palmas, então você não pode me fazer passar vergonha. E aí ela foi no meu guarda-roupa e fez uma mala que não tem roupa preta. Porque você não tem aquela roupa que você põe toda vez e se sente bem? É claro que eu ia trazer essa. Outro dia eu estava olhando o Instagram da nossa igreja lá no Instagram. Meu Deus, parece que é um culto só o ano inteiro. Por quê? Porque eu estou com a mesma roupa. Então em Palmas só tem mulher bonita. Mas a força da mulher não é a beleza. A força da mulher não é a idade. A força da mulher não é a persuasão, aquele jeitinho que consegue tudo. A força da mulher não é a sedução ou a sua inteligência, porque a gente sabe, aqui a gente tem essa liberdade, né, apóstolo? As mulheres são muito inteligentes, né? A gente nem pode mostrar muito isso, né? Mas a nossa força nem é a nossa inteligência. A força da mulher é essa força invisível de Deus que vem do seu Criador. É essa força que quando você pensa que aquela mulher vai cair, ela não cai. Ela se levanta mais forte do que antes.
Essa é a força que todas nós que já tivemos que passar por um momento difícil, o Senhor nos levantou. Quando lutamos por um filho, quando lutamos pela família, quando lutamos pela igreja, quando lutamos contra uma doença, quando lutamos contra uma tragédia, nós sabemos que existe uma força de Deus sobre nós, e essa é a nossa força. E você precisa acionar a sua força. Diga assim para essa moça bonita que está perto de você: você precisa acionar a força invisível. Gente, é como se tivesse um botão, ela não está disponível sempre. Ela não é automática, a força invisível não é automática. Você precisa se lembrar, tomar posse e acreditar que o Senhor vai te levantar em todos os momentos em que você perceber que você não tem mais força para ir. Aciona essa força invisível. Na verdade, a gente nunca sabe exatamente o que a gente consegue fazer, até o momento que a gente começa a fazer, não é? Tem pessoas que têm trauma para tirar carta. Eu vi um carro de autoescola aqui, né? Que legal. Isso é uma facilidade. Você sai do culto e já faz a aula de baliza. Não precisa nem ir para a sua casa. Tem gente que tem trauma para dirigir. E você talvez pensou: eu nunca vou tirar carta. E aí alguém te empurra, Deus te empurra e você vai fazer suas aulas de direção. E é um exemplo bem simples. Mas a gente não sabe o quanto a gente pode fazer até o dia que você começa a fazer aquilo. E eu vou fracionando o meu testemunho, mas nos últimos 3 anos, quando meu marido ele se mudou sem malas, né, para a eternidade, eu comecei imediatamente a fazer coisas que eu nunca tinha feito. E quando você faz algo que você nunca fez antes, você tem um pouco de dúvida, você tem receio, você não tem experiência, você não tem prática. E você imagina assim: hoje eu consigo, mas amanhã já vai ser difícil, porque conseguir uma coisa difícil 2 vezes já é difícil. Só que quando você vai caminhando com Deus, você percebe que você consegue a primeira vez. Depois você consegue a segunda. Você nem acredita que você consegue 1 mês, você consegue 1 semana, porque nosso Deus é real, é presente, Ele existe. E Ele pode fazer o que ninguém pode fazer, e Ele pode fazer você fazer o que você nunca imaginou fazer. Temos um Deus que nos respalda quando estamos em Sua presença. Quando estamos na Sua palavra, Ele está nos respaldando. Quando estamos no medo, quando estamos na timidez, quando estamos na insegurança, quando estamos ouvindo o que todo mundo fala, estamos fora da palavra. Mas quando acreditamos, quando paramos e acreditamos, agora, só Deus pode fazer isso, então o nosso Deus se manifesta e Ele faz. Ele nos respalda. E isso é uma questão de decisão. Eu creio e eu decido crer e esperar que o impossível na minha vida Deus vai fazer. Você tem que decidir. Eu decido acreditar que Deus pode fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Eu decido ir. Eu decido todos os dias. Algumas pessoas querem às vezes saber do meu testemunho. Isso faz parte do meu testemunho, a decisão. Todos os dias. Todos os dias eu posso decidir lembrar do passado, e todos os dias eu posso decidir pensar no futuro. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pensando no passado se eu não posso voltar para o passado? Então eu decido olhar para o futuro. Eu decido tirar minha mente do passado e colocar minha mente no futuro. É claro que às vezes ela foge, né? Às vezes eu tenho que ir lá e falar: volta. Às vezes a mente não obedece. Mas quem manda não é a mente, é a mulher espiritual que habita em você. É a mulher de fé que habita em você. E a mulher de fé que habita em você, que te trouxe para essa conferência, ela conhece a palavra, teme a palavra e pode te fazer andar na palavra. Deus é perito em nos levar a fazer coisas que nunca fizemos
e que nunca vivemos antes. Deus nunca nos envia e nos conduz a viver o que já vivemos. É difícil eu pôr a palavra nunca na minha pregação, porque eu tive um mentor chamado Paulo Tércio, que quando ele me escalava para pregar, ele sentava exatamente nessa cadeira da frente do preletor. E quando ele me escalava para pregar e eu falava uma coisinha, não mentira, mas um pouquinho duvidosa ou mal esclarecida, ele saía da cadeira dele, no meio do culto, subia as escadas e fazia uma reunião comigo. Você não pode falar isso. Você tem que falar o versículo certo. Você está falando errado na frente da igreja. E aí eu tinha que voltar. Então, igreja, então o versículo. E tinha que consertar as coisas. Então, para eu falar nunca, irmãos, é porque eu estou segura de que de Gênesis a Apocalipse, não há um dia que Deus chamou alguém e disse: você é maravilhoso, você está no caminho e continue a ser e a fazer tudo o que você sempre fez. Quando Deus se encontra conosco, Ele nos desafia. Quando Deus se encontra conosco, Ele nos leva além. Quando Deus se encontra conosco, Ele estabelece aliança e promessa. Quando Deus se encontra conosco, Ele cria um movimento para a nossa vida. Deus não se encontra conosco para dizer: você é maravilhoso, continua tudo o que você está fazendo e você não tem que mudar nada, porque Ele é Deus. Então, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa vida. E nós precisamos acreditar que se nós estamos caminhando com Deus, nós vivemos o que a palavra diz, nós nos movemos de fé em fé. Nós nos movemos de uma experiência a outra experiência. Vocês que estão hoje nesta conferência, não são mais as mesmas de quinta-feira. Amanhã vocês não serão as mesmas de ontem. Aquelas que vão chegar em casa na terça-feira, que eu já estou sabendo aí que você deu uma semana de férias para o seu marido. Você na quarta-feira que vem, quando você parar na sua casa, olhar para a sua cozinha, olhar para aqueles gigantes que te infernizam o dia todo, eles não vão ser nada diante de você, porque você já vai voltar diferente. Porque Moisés, quando teve uma experiência com Deus no monte, o rosto dele resplandecia a glória. E essa conferência se chama Espelho. E quando você voltar, quando suas irmãs te encontrarem hoje à noite aqui, o seu brilho já estará diferente. E amanhã estará diferente, porque Deus está se movendo nas nossas vidas. Vamos dizer assim: não há impossíveis para o nosso Deus. Você não encontra na Escritura que o próprio Deus se encontrou com um homem ou uma mulher e esta família permaneceu igual. Deus interfere nas nossas vidas. Deus não nos visita para tomar um café como a sua comadre. Deus nos visita para intervir, para trazer o céu sobre a terra. Hoje, em cada momento que estamos aqui, os céus estão sendo implantados sobre as nossas vidas e nós somos transformados. Ele não te leva para o conforto. Me diz, consolo é uma coisa, Deus consola, mas Ele não te leva para um lugar de conforto para te deixar lá até que Ele volte. Eu vou te deixar aqui guardadinha, escondidinha. Quando eu voltar, eu te tiro desse esconderijo. Deus não nos coloca em esconderijos até que Ele volte. Deus nos prepara, nos cura, como nos curou ontem. Nos cura, nos prepara, nos envia, nos limpa, nos capacita, nos empodera, nos ensina e nos envia. Aí depois de uma jornada, a gente está meio assim, nos limpa, nos consola, nos edifica, esclarece a visão, reforça a promessa, tira os dardos, alinha tudo de novo e envia. E depois de outra jornada e de outra temporada, começa tudo de novo. E hoje é um tempo profético para você, porque o que Deus está fazendo? Ele te trouxe de vários lugares, Ele está te curando, Ele está te limpando, Ele está te alinhando, Ele está te empoderando, Ele está te ensinando, Ele está te capacitando e Ele vai te enviar.
E se Deus não te leva para um lugar escondidinho de conforto e segurança, porque Ele está te mandando caminhar por fé. Não tem outra maneira de caminhar com Jesus a não ser que seja por fé. Quando nós amamos a Cristo, nós só temos uma maneira de viver, e é por fé. Ou vivemos na segurança das coisas que fazemos, ou vivemos por fé. E a vida com Cristo é uma vida por fé. A vida no reino é uma vida por fé. A vida da palavra é uma vida por fé. E Jesus quer que você ande sobre as águas. Quer que você experimente o impossível. Quer que você acredite que há uma força que você não está vendo. Quer que você acredite que no meio daquela noite terrível de trevas, onde as ondas balançavam aquele barco e eles estavam tão assustados, você tem que acreditar que Jesus está chegando a qualquer momento. E Ele vai chegar no momento certo, que aquelas ondas não significam nada, porque Jesus está com você e Ele vai completar a obra que Ele começou. Muitas pessoas ao nosso lado, eu não sei, gente, eu fico pensando assim no ser humano, né? Se eu poderia dar dicas, eu daria uma dica, humanamente falando. Quem não tem nada para falar, deveria ficar... Então a gente pensa igual. Porque tem gente que não tem uma palavra de Deus para te falar, e aí quando ele fala besteira. Tem gente que põe as mãos, bate a mão nos nossos ombros e diz: você está muito bem, está tudo bem, você está fazendo o seu máximo, você está fazendo o seu melhor, continua como está. Desconfia. Esse ministério aqui, esse aqui da apóstola, ele é um ministério apostólico e profético. Significa que isso não vai acontecer aqui. Deus não vai bater a mão no seu ombro e dizer: você é muito fofinho, continua exatamente igual. Deus vai te dizer: eu sei para onde eu vou te levar. Olha para o céu, vê as estrelas, abre esse mar, anda sobre as águas, cura os doentes, expulsa os demônios, prega, ide, salva famílias, implanta célula, casa de paz, faz milagres, anuncia o reino, profetiza, adora, intercede, jejua. Não se contente em ser morno, não seja simples, não seja medíocre. Então quem são essas pessoas que batem a mão no nosso ombro e diz: tudo bem se você parar? Eu ouvi 20 vezes assim: olha, você não quer tirar férias? Há 3 anos e meio atrás. Você não quer tirar férias? Vai para uma casa na praia. Fica 20 dias, fica 30 dias, fica 2 meses. Vai para casa na praia, vai descansar. O luto é difícil, a perda é difícil, você precisa se recompor. Então quer dizer que quando Deus mais precisa de mim, eu vou para a praia? É quando os meus filhos mais precisam de mim, eu vou para uma chácara? Quando a igreja, o momento em que a igreja está mais frágil, porque perdeu o seu pastor, no meio da pandemia, entre tantas perdas, desemprego, né? São Paulo, falta de recurso. No meio de tanta tragédia, perdeu o seu apóstolo, perdeu o seu amigo, perdeu o seu pai, perdeu o seu mestre. Então, no momento de mais fragilidade, então essa voz que quer que eu vá para a praia, ficar 30 dias trancada lá, tomando sol, essa voz é de Deus? Não é. Por quê, irmãos? Porque o luto não era só meu. Porque eu tenho 4 filhos, 2 noras, um genro, uma neta, e uma igreja que talvez, a membresia a gente nunca sabe, eu não sei como que é aqui, a gente nunca sabe mais quantos membros tem, né? Mas um povo maravilhoso olhando para mim. E aí eu vou lá me enfiar no meio da caverna, dizendo que eu não posso fazer nada. Eu posso crer. Eu não posso fazer milagres, mas eu posso crer. Eu posso clamar, eu posso dar o meu melhor, eu posso chorar com os que choram. Eu posso chorar com os que choram. Sabe onde foi a minha cura? No culto.
Ao consolar a igreja, eu fui consolada. Ao fortalecer a igreja, eu fui fortalecida. Ao servir o povo, o Senhor me serviu. E nós não fomos cada um para o seu cantinho chorar. Nós nos juntamos como uma igreja apostólica e profética forte, que invoca o nome do Senhor, que na dor, que na alegria, que na tristeza, que na fartura, que na escassez, em todo o tempo louva ao Senhor. Deus nos consola quando precisamos, sim. Deus nos exorta quando precisamos, nos aconselha quando precisamos. Mas quando nós nos levantamos, Ele nos diz qual é a próxima parada, o nosso próximo destino. Ele cuidou de Elias, Ele respeitou que Elias estava em dias difíceis. E hoje, se você chegou nesses dias aqui para ser fortalecida e regenerada, o Espírito Santo está aqui para isso. Ele cuidou de Elias aqueles 3 dias. Agora, Elias não morreu na caverna. Elias descansou, comeu, bebeu. Quando se fortaleceu, continuou a sua obra. Foi para o Monte Horebe, recebeu o chamado, ungiu Eliseu, continuou. Deus sempre nos desafia. Quero continuar a ler o texto de Coríntios, tá bom? Quero ler o texto todo. Então ele me disse, que é o 9 e o 10, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Diga assim, fraqueza e poder. A minha fraqueza e o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Irmãs, Deus está prestes a te surpreender. Deus está prestes a se surpreender. Às vezes Satanás olha para nós naquele momento mais frágil da nossa vida, e ele até senta para celebrar, e ele acredita que dali a gente não sai mais. Mas ali na nossa fraqueza repousa o poder de Deus. E nós descobrimos que quando nós não nos sentimos nada, mas se não nos sentimos nada, mas estamos nas mãos do Senhor, o poder dele começa a pairar sobre a nossa vida, começa a nos levantar de novo, começa a operar nas nossas vidas. E ele nos prepara para aquilo que jamais poderíamos ser ou fazer. A graça dele nos basta. Faz parte desse texto que eu escolhi para essa pregação. Olha, a graça dele nos basta é muita coisa. Então você perde o seu marido e você tem que acreditar que a graça dele basta. E para a mulher que perde filho, acreditar que a graça dele basta. E para a mulher que o esposo trai e sai de casa, a mulher de Deus tem que acreditar que a graça dele basta. E para aquela que trabalhou 30 anos e se deu para uma empresa, e de repente ela é colocada de lado, sem direitos, e tudo que ela fez por aquela empresa, em todos os melhores anos da sua vida, agora não são nada. A graça nos basta. E para a mulher que serve a Deus a vida toda, e de repente passa por um câncer, seu corpo todo é deformado, ela se sente tão fraca para produzir, para continuar, perde autoestima, a graça do Senhor nos basta. Nós não precisamos ter filhos, eu sei que vocês terão uma palestra sobre isso, mas nós não precisamos ter filhos, mulheres, isso é importante para nós. Nós não precisamos ter filhos, ou ter o amor dos filhos, para vivermos. Porque a graça do Senhor nos basta. Porque às vezes a mãe canaliza tanto na vida dos filhos,
que quando eles se separam, ou de certa maneira não parecem amorosos ou presentes, a vida dela acaba e ela entra em depressão. Daqui a 2 semanas, a minha filha se casa, e eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados, apóstola, e lá para São Paulo é grande, e só vai morar uma pessoa naquele apartamento. Eu já falei que vai virar tudo Airbnb. São 4 suítes. O Paulo Tércio, exagerado, queria que todo mundo tivesse quarto, queria que todo mundo tivesse banheiro. Uma casa de 6 pessoas, ele colocou 5 banheiros. Você vê que a pessoa, ela, exagerada mesmo. Aí eu estava pensando, eu vou fazer Airbnb. Quando vocês forem para São Paulo, podem dormir na minha casa, né? E aí, quer saber o que eu uso? Eu não estou muito exemplar nisso, mas também não estou exigindo muito. Eu uso o meu quarto, lá onde eu tenho minhas roupas, meu closet. Eu uso a cozinha, pouco. Eu abro a geladeira e vejo, né? O que tem? Às vezes não tem muita coisa, né? Mas não estou muito inspirada para algumas coisas, mas também não estou me cobrando muito. Você acha que uma pessoa que vai morar sozinha tem que ir no mercado ficar 3 horas? A vida inteira eu tive que ir no mercado. A minha compra de mercado era de 4 carrinhos. Era por semana 16 litros de leite, 2 latas de Nescau, 10 quilos de carne. Eu passei 20% dos últimos 30 anos fazendo mercado para eles. Porque quando você tem 3 homens adolescentes, eles não são pessoas normais, não é? Eles devoram tudo. Você põe tudo bonito na geladeira, você põe Yakult, quando a gente, né, tá, tem aquele mês que você está melhor, que não está. Quando o mês estava melhor, aí compra Yakult, Danette era só uma vez por ano, né? Yakult, Danette, as frutas, os cereais, cada um gostava de um cereal, apóstolo. Eu comprava 4 caixas de cereal. 3 dias depois não tinha nenhuma caixa. Então, eu passei muitos anos da minha vida fazendo mercado. O que eu pensei? Eu não quero mais gastar. Eu não preciso ficar fazendo mercado a vida inteira. Eu vou fechar aqueles quartos lá, vou fazer Airbnb. Eu tenho que olhar para frente. Você acha que eu vou ficar entrando nos quartos e lembrando do que cada um fazia, abrindo os armários? Ô, gente, você pode procurar a dor. Ou esquecer a dor. Uma hora ela vem, aí você fala com ela, mas você não pode viver na dor. Eu criei muitos bem os meus filhos, agora eles têm a vida deles. Eu não vou ficar o dia inteiro dizendo, mamãe está mal, mamãe quer neném, mamãe está triste, mamãe quer sair. Mamãe tem 52 anos, mamãe tem carro, mamãe tem perna, mamãe tem telefone. Mamãe tem que viver sem filho. Sim ou não? Ai, porque você me liga, não me liga, onde você está? Vai vir comer pizza, vai vir comer bolo? Eu não vou ficar cozinhando, eu não sei se eu estou sendo muito... A gente tem que ser um pouquinho prática. Eu não vou ficar cozinhando o domingo inteiro achando que eles vão vir. Até porque domingo é o dia que eu mais trabalho. Eu prego nos 2 cultos. Então, na minha casa, domingo não tem comida. A não ser que eles digam que eles vão, aí eles têm que trazer a comida. É assim, já está acontecendo. Mamãe ficou 30, sabe quantos anos, apóstolo? Eu fiquei 30, agora que ela, vamos supor até o ano passado, tá? 33 anos, o que eu fiz? Gastei metade da minha vida para a igreja, metade da minha vida para os meus filhos. Você não acha que eu já gastei bastante? Sim ou não? Agora dos 50 a 80 eu vou gastar para Jesus e para mim. É justo. Eles são educados, eles têm fé, eles têm caráter, eles trabalham, são inteligentes. Eu não vou ficar chorando por um jovem que está na flor da idade super feliz. Sim ou não? Aí o telefone da mamãe acabou a bateria, né? Porque o telefone da mãe acaba a bateria. Aí eu não tenho que prestar conta para ninguém, graças a Deus. Ninguém tem que saber que horas que eu chego em casa, ninguém sabe nada.
Isso é bom. Aí, o telefone da mamãe acabou a bateria. 2 horas só. Quando carregou, 97 mensagens no grupo da família. Cadê a mãe? Pô, cadê a mãe? Ela não avisa. Cadê a mãe? Cadê a mãe? 97 mensagens. Eu falei, gente, é o seguinte, corri atrás do telefone de vocês a vida toda. Agora é o seguinte, eu não vou ficar dando satisfação, não. O telefone da mamãe acabou a bateria. Eu não vou te mandar 4 mensagens para cada um deles dizendo, mamãe está sem bateria. Mamãe tem 52 anos, mamãe está bem. Quantas vezes, eu não sei aqui, quem é mãe de adolescente? Que Deus te abençoe, minha amiga, minha irmã. Quantas vezes mamãe ficou ligando para saber que horas que o Uber ia chegar, que onde que ele tinha chegado na casa do amigo, porque São Paulo. E eles, quando não queriam falar com a gente, o que eles fazem? Eles falavam que tinha acabado a bateria, mas na verdade eles não queriam atender nosso telefone. Som até desligaram, deve ser um adolescente lá. E aí o que acontece? Quem semeia colhe, né? Eu posso ficar chorando na minha casa o dia inteiro, eu posso fazer uma lista, mas eu posso agradecer a Deus pela vida. Eu posso agradecer a Jesus pela salvação. Eu posso agradecer ao Senhor porque os meus filhos estão bem. Eu posso agradecer ao Senhor porque a nossa igreja está bem, está feliz, está crescendo, saudável. Eu posso agradecer ao Senhor porque Ele nos dá paz. Eu posso agradecer ao Senhor porque tem respondido às nossas orações. Sim ou não? Eu posso agradecer ao Senhor que, embora não tenha conseguido viver todos os anos que eu queria com o meu marido, os anos que nós vivemos foram maravilhosos. Eu posso agradecer os anos que eu vivi e eu posso reclamar dos anos que eu não vou viver. O que é mais justo? Não é justo eu reclamar com Deus. Isso eu aprendi. Eu não posso reclamar com Deus porque Ele nos deu muito mais do que nós merecemos. Ele é muito mais do que nós poderíamos ter. Ele é um Deus maravilhoso. Eu não posso marcar uma reunião para Deus prestar conta para mim, porque Ele é Deus. Diga assim, Ele não é meu sócio. Ele é Deus. E aí um dia eu pensei uma coisa boba, eu falei, mas quando eu chegar lá, eu vou perguntar. A mulher carnal falou, quando eu chegar lá, eu vou perguntar. A mulher espiritual falou, quando você chegar lá, você vai esquecer de perguntar, porque você vai ver Jesus face a face. Quando você chegar lá, você não vai querer saber nada disso aí que você está vivendo hoje. Não preciso, ponto 1, eu não preciso ter filhos ou o amor dos filhos para viver. É bom? É. Mas a sua graça me basta. Eu não preciso ter um homem, porque tem mulher que não pode viver sem um namorado. Elas não estão aqui. Aqui só estão as mulheres mais maduras, sábias. Agora, você deve conhecer uma vizinha que não pode viver sem um companheiro. Eu não preciso ter um homem, namorado ou marido para conseguir viver, porque a sua graça me basta. Porque há pessoas que elas param no tempo, ela entra numa caverna, a caverna diz, eu só serei feliz quando eu casar. Sai dessa prisão, minha irmã. Porque se você não é feliz antes de casar, não será feliz ao casar. Aí a pessoa entra numa caixinha, que é uma prisão, e ela diz, só serei feliz se tiver filhos. Chora a vida inteira porque não pode ter filho. Sai dessa prisão hoje. Porque você pode ser feliz sem ter filho. E pode ser feliz com filho. Mas você pode ser feliz sem conseguir gerar filho, porque a graça do Senhor te basta. Senão nós vamos dizer que nós só vamos viver se tiver filho, se tiver marido, se tiver dinheiro. Nós vamos viver por Jesus. Porque a sua graça nos basta.
Eu não preciso de dinheiro, presta atenção. Preciso de dinheiro para comer? Preciso. Mas eu não preciso de status, de riqueza, de recursos extras para realizar um sonho, para conseguir viver. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, a gente tem que viver a palavra. Eu sei viver no pouco, eu sei viver no muito, porque a sua graça me basta. Quando eu for contratada na empresa X, eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz hoje. Sou feliz hoje, desempregado, eu posso viver hoje com um emprego menor, eu posso viver hoje numa condição diferente. Sei que o Senhor me conduzirá de glória em glória, de fé em fé, mas não é o meu trabalho que me faz feliz, não é ter um marido que é o objetivo único e principal da minha vida, não é o amor dos meus filhos que me move, o que me move é a palavra, a presença, a promessa e a minha aliança com Jesus. Eu não preciso estar ok nos padrões de beleza da sociedade para viver. Porque tem gente que tem tudo para viver, mas porque está mais fofinha não pode viver. O seu marido falou que você é uma gracinha. O seu marido falou que você é maravilhosa. Mas agora a sua médica falou que você está com obesidade 1. A pessoa tem 40 quilos, agora dizem que está com obesidade 1. Você não pode comer manteiga, você não pode comer leite, você não pode comer pão, você não pode comer bolo, você não pode comer banana, você não pode comer maçã, você não pode comer Coca Zero, você não pode tomar suco, você não pode comer fruta. Não vou comer fruta que a mulher morreu de fruta. Não posso comer carne que a mulher morreu de comer carne. Come vento, vai morrer também. Vamos comer vento, vai morrer também. A pessoa fica a vida inteira fazendo exame médico, indo no médico. O que aconteceu com a vida dela? Prisão. A graça dele basta. A graça dele basta. A gente escuta o médico, o psicólogo, o psiquiatra, a vizinha, o youtuber, o Instagram. Escuta todo mundo e esquece de escutar a palavra que diz que a graça dele é suficiente. Dá para viver. E por último desses tópicos, não preciso de reconhecimento. Tem gente que se arruma para alguém dizer que ela está bonita. Jesus já falou que você está bonita. Não preciso de aplausos. Puxa, eu embrulhei todas as lembrancinhas do encontro de mulheres. Alguém poderia dizer que eu fiz um bom trabalho. Esquece. A graça dele basta. Não precisamos de aplausos, de medalhas. Olha para Jesus. Você não imagina o quanto a sua alma é protegida quando você pode viver e olhar para Jesus, sem esperar do outro algo para te dar vida. Ele já deu a vida dele por você. Queremos a atenção de pessoas que às vezes nem sabem nosso nome, quando a pessoa que morreu por nós e que nos criou já provou que temos valor. Se um dia uma dessas coisas que eu disse nos faltar, é o que desejamos, mas se nos faltar o amor de um filho, um companheiro, um padrão de beleza, se nos faltar, mesmo que seja algo que nos doa, nós precisamos saber que a graça do nosso Deus é suficiente para nos manter em pé. Eu não sei qual é o nosso meu horário. Eu queria falar de duas mulheres, Ana e Penina. Ana, que foi mãe de Samuel, ela queria ter filhos do seu esposo Eucana. Eucana amava Ana, mas Eucana só teve filhos com Penina primeiro. Quero ler rapidamente 1 Samuel 1, verso 3. Subia, pois, este homem da cidade, era um homem de Deus, subia da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. E estava ali os sacerdotes em Siló,
Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, ele dava porções de sacrifício a Penina, ela era amada pelo marido. Porém, para Ana, dava uma parte mais excelente. Ele amava muito mais Ana do que Penina. Mas o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava Ana. Penina trazia constrangimento e tristeza sobre Ana. E Ana, embora fosse amada do seu marido, ela se sentia tão impotente e uma pessoa sem valor porque não podia ter filhos. E nós somos assim. Às vezes para os outros nós podemos ter tudo o que nós precisamos, mas só nós sabemos realmente aquilo que está nos faltando. Eu não julgo que Ana estava errada, ela tinha um sonho. Às vezes nós julgamos as pessoas, mas o seu marido te ama, mas você tem um sonho no seu coração. E Satanás muitas vezes oprime. Continuando o texto, Eucana disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o seu coração? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eu vou talvez pular um verso. Levantando-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor. Diga assim: Ana orou ao Senhor. E aos pés do Senhor ela chorou e fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida. O que esse texto me ensina aqui? Os pés do Senhor são o melhor lugar para colocarmos as nossas preocupações e nossas tristezas, nossas dores e as nossas preocupações. Talvez você tenha coisas no seu coração que tem te entristecido, que ninguém pode entender como você e o Senhor. Talvez você esteja sendo pressionada e isso te entristece ainda mais. Só o Senhor sabe o que você está vivendo. Só o Senhor sabe o que você sente, o que você sofre, o que você sonha. E nós estamos numa conferência profética. Nós estamos em um lugar onde Deus está movendo o céu sobre as nossas vidas. É aos pés do Senhor que temos que depositar a dor, a incompreensão, os momentos mais difíceis da nossa vida. Ali o Senhor opera milagres e o Senhor abençoa. E essa seria talvez uma segunda parte do meu testemunho. A dor, ao perder o meu marido, que para mim era o melhor marido do mundo, eu não sei descrever a dor, para mim ela é indescritível. E após 3 anos e meio, eu posso te dizer que a dor não muda, não acaba. É a mesma e é intensa. A dor não muda, a dor é presente. A dor não diminui e a saudade aumenta. Mas o que me resta todos os dias, como eu havia falado para vocês, são as minhas decisões. As minhas decisões hoje vão impactar o meu hoje e o meu amanhã. E eu decido não pensar no que eu não viverei. Eu decido não pensar no que não vai existir. Eu decido não pensar no meu futuro com os meus olhos. Eu decido pensar que o meu amanhã pertence a Deus. Isso é uma decisão de fé. E eu posso te dizer, como um testemunho, que venho tomando essas decisões, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu venho tomando essas decisões há 3 anos e 9 meses e tenho visto o Senhor se manifestar graciosamente, abençoando, consolando, ajudando, abrindo portas. E eu não sei o que você está vivendo.
Se você está vivendo uma separação, é dolorido. Se você está vivendo um divórcio, é dolorido. Se você está vivendo luto ou uma depressão, se você está vivendo um buraco na sua vida onde você não tem mais sonhos, se você está vivendo uma escassez financeira muito grande, tudo isso é dolorido. Mas nós temos aos pés de Jesus para correr. Porque como só Deus poderia entender o coração de Ana, só o Senhor mesmo pode entender o que você está sentindo. E pelo menos tem uma pessoa na situação que eu vou dizer agora. Enquanto eu escrevia, Deus me disse que havia essa pessoa aqui. Se você se sente sem rumo, numa vida sem sentido, se você foi traída de um jeito devastador e agora parece que tudo ruiu ao seu redor, se você não está vendo mais valor na sua vida, Deus quer te curar profundamente e Ele vai revelar para você essa próxima temporada sobre a sua vida. E se você se identificou com esta parte que eu acabei de ler, eu queria orar por você aqui. Você pode vir à frente, por favor. Se você se sente sem rumo, numa vida sem sentido, se você foi traída, se tudo que você construiu parece que desabou, se você não consegue mais encontrar o valor que você tem realmente na sua vida em Deus, nós queremos orar com imposição de mãos. Se você, nesses últimos 2 meses, pensou até em tirar a sua vida, eu também gostaria muito que você viesse à frente, porque é um tipo de oração específica que precisamos fazer. E eu quero pedir para as pastoras da apóstola Marilza nos ajudarem a impor as mãos e ministrar sobre estas irmãs, sobre aquelas que pensaram até em desistir da vida. Nós precisamos expulsar o espírito de morte. Deus nos levanta de qualquer lugar. Às vezes pensamos que vai ser impossível nos levantarmos de novo. Hoje o Senhor está te levantando de novo. Ele pode. Há uma força invisível que vem do nosso Deus. Não importa que ninguém entenda a sua dor, o Espírito Santo sabe o que você está passando. Pode ajudar. Pai, eu declaro sobre estas mulheres que esse Espírito que trouxe esta dor, esta tristeza, esta sensação, Pai, de que não há valor, esta sensação de que não são amadas e que elas não são nada para aquele que elas entregaram toda a sua vida. Nós declaramos que elas vão voltar a ouvir de novo o chamado e sentir de novo o amor daquele que nunca as abandonou. Vão sentir o amor hoje de Jesus entrando de novo sobre as suas vidas. Vão se ver de novo como mulheres valorosas ao Senhor. Vão se reerguer. Vão viver uma cura, talvez gradativa, mas vão se levantar hoje. Que essas setas que trazem pensamentos de morte vão cair em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de morte. Eu repreendo todo espírito de morte na sua vida e expulso em nome de Jesus. E que a voz profética do Espírito Santo possa te lembrar de novo que você tem um chamado. Você é amada por Deus.